Boa noite, você agora vai assistir mais um programa do Você é Show. Vamos começar o programa de hoje com uma aula de acupuntura com o professor Cosme Guimarães. Roda o programa. Professor Guimarães, boa noite, como vai? Tudo bem? Prazer, Alexandre. Vai dar uma aula sobre acupuntura hoje. Em princípio, a gente sempre pergunta quem é o professor Guimarães. Muito bem. Bom, o professor Guimarães é uma pessoa que vem, ao longo dos anos, estudando a respeito do que existe na natureza, porque eu, basicamente, sou um naturalista. Fiz a minha formação onde eu nasci, que foi em Anchieta. Parti de Anchieta para a Zona Sul, e aí comecei a evoluir nos estudos. Me graduei em fisioterapia, e na primeira faculdade, inclusive, de fisioterapia do Rio de Janeiro, Faculdade de Reabilitação da AIS, em 1980. Daí para frente fiz docência superior, fiz ciências ambientais, fiz administração hospitalar, fiz osteopatia, fiz acupuntura e estou atuando ainda como profissional na saúde, fisioterapeuta. Atuo também com acupuntura no meu consultório, na minha clínica, atendendo a população que ali me procura. E basicamente eu hoje tenho toda a minha assistência profissional voltada para a acupuntura. Mas o que levou a escolher, o que despertou interesse pela fisioterapia? Bom, o que me despertou interesse pela fisioterapia foi porque eu precisava me graduar. Eu tinha já uma base na saúde, onde eu entrei para a saúde como auxiliar de serviços médicos e precisava me graduar. E queria me graduar na medicina porque eu queria ser cirurgião torácico. Mas eu, pelos compromissos que eu assumi na minha atividade como auxiliar de serviços médicos, eu não pude estudar durante o dia. Eu tinha que estudar à noite, e à noite, onde é que eu ia fazer uma faculdade que medicina durante o dia? Eu fui então fazer fisioterapia, porque abriu essa oportunidade, a primeira faculdade de fisioterapia do Rio de Janeiro, concede vestibular para 80 alunos à noite. Eu fui, fiz a prova, fui aprovado e cursei a faculdade em 4 anos. Terminada a faculdade, eu fui convidado para ser o professor da faculdade. E logo a seguir passei a ser o coordenador do curso de graduação. E evoluí, hoje eu coordeno a pós-graduação lá, dou ainda aula na graduação também, mas coordeno a pós-graduação na especialização de acupuntura. Na FRAS? Na FRAS. Mas fui professor também em outras instituições de ensino superior, por exemplo, a Universidade Estácio de Sá. Eu estive lá durante aproximadamente 12 anos. Fui professor também na Universidade de Castelo Branco, lá por 9 anos. E na IBMR também, que saiu agora recentemente. E sou aposentado já como servidor público, galguei um cargo de diretor dentro da rede pública, fui coordenador geral da fisioterapia dentro da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, fui auditor do SUS aqui dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje sou aposentado, e gerencio essa questão hoje ligada à educação na saúde. Muito bem, mas isso foi fisioterapia. E agora o que levou à acupuntura? Muito bem. Bom, a acupuntura é um procedimento de saúde, que agrega um valor muito grande para aquele profissional
que aprofunda os seus conhecimentos na medicina tradicional chinesa. Eu resolvi fazer acupuntura porque eu já tinha conhecimento de alguns procedimentos que eram executados por colegas em acupuntura e achava interessante aquilo porque a resposta muitas vezes vinha de imediato. E com a fisioterapia, às vezes as coisas não funcionam muito bem assim. Você tem que, com fisioterapia, intervir de maneira sistemática, né? Às vezes por um período um pouco maior, até porque os pacientes que recorrem à fisioterapia são pacientes que já têm sequela estabelecida, né? E a acupuntura na fisioterapia, eu entendia e entendo hoje com perfeita exatidão, de que a acupuntura agrega um valor muito grande. Por quê? Porque a gente passa a entender o ser humano de uma maneira diferente. Passa a entender que o ser humano, ele integra o meio e ele faz parte do meio e ele tem que interagir com o meio. E a acupuntura, ela tem esse viés que é ajustar o indivíduo ao meio, né? Utiliza comumente agulha, né? Que são introduzidas em parte do corpo, em pontos específicos, para normalizar a energia que circula no organismo. Essa energia, ela é adquirida quando você é gerado, essa energia ela é adquirida após você se tornar um ser, né? Ao nascer, e essa energia é adquirida por alimentos, pelo ambiente em si, pelo que vem da terra, pelo que vem do emanado pelo sol, né? Então, e passou a fazer parte do meu arsenal terapêutico e eu aprofundei os estudos, já viajei a alguns países do Oriente, até para conhecer um pouco mais, né? E passei a entender que todo profissional de saúde, quando ele lança a mão desse recurso que faz parte da medicina tradicional chinesa, que é a acupuntura, ele muda o seu paradigma, né? Ele passa a entender que saúde, é o equilíbrio geral entre o interno e o externo, né? Saúde é você estar em harmonia com os elementos que compõem a natureza. Quer dizer, a acupuntura nasceu, vamos dizer assim, na China, que você acabou de falar. A acupuntura ela é originada da China? Ela é originada do Oriente. Do Oriente. Mas foi desenvolvida na China. Na China. Ela está sendo desenvolvida agora muito mais no Japão. No Japão, porque o Japão já introduziu a metodologia científica à acupuntura, porque a acupuntura ela era muito filosófica, né? Hoje em dia a gente já utiliza recursos tecnológicos para mensurar aquilo que o profissional acupunturista mensurava apenas olhando a língua do paciente. Isso que eu ia perguntar, qual é a evolução, né, da acupuntura, porque ela não ficou estagnada, né? Ela vem evoluindo, porque é milenar, a acupuntura é milenar. A acupuntura tem aí, a gente tem relatos de que já beira mais de 5.000 anos antes de Cristo. Ela hoje, ela está, quer dizer, todos os profissionais que passaram a absorver esses ensinamentos, né, principalmente esses profissionais que têm formação cartesiana, né, não da formação do Ocidente, sim do Oriente, todos esses profissionais, eles passaram a perceber que havia necessidade de utilizar a tecnologia para poder aferir com mais exatidão, né, e com mais praticidade toda aquela semiologia, todo aquele estudo que envolvia e envolve a acupuntura como filosofia. Hoje a gente tem a pesquisa que nos dá como
um retorno para que a gente, científico, né, para que a gente possa entender a acupuntura, que ela não é só filosofia. Filosofia é importante, é a base, mas ela é hoje ciência. Hoje nós temos pesquisas, principalmente a acupuntura para aliviar as injúrias provocadas por doenças, sejam de órgãos ou de sistema, injúrias dolorosas, disfunções de órgãos ou vísceras que levam ao paciente a ter desconfortos, álgicos, dores. E o senhor teve assim algum guru que o senhor tenha se inspirado assim? Engraçado, o meu guru foi meu aluno. Eu fazia supervisão e estava desenvolvendo um trabalho no Instituto Nacional do Câncer, e lá descobri um estagiário fazendo acupuntura, e esse estagiário sereno, estagiário que todos admiravam, e eu tive ele como uma referência para poder desenvolver esse estudo, porque eu percebi nele que ele, podemos dizer, ele radicalizava, quer dizer, ele aprofundava não só aqueles ensinamentos que eu passava para ele como aluno em fisioterapia, porque ele foi meu aluno em fisioterapia, mas ele radicalizava algo mais, que era a acupuntura. E eu comecei a olhar para ele de uma maneira diferente e trocando informações com ele, interagindo com ele, muitas vezes até confrontando os ensinamentos, porque era uma coisa muito filosófica, mas ele serviu para que eu pudesse ter um caminho mais radical para poder absorver essa metodologia. Chama-se Cláudio Domingos. Eu enalteço o Cláudio, hoje meu colega. Professor, como é que a pessoa faz para ser um acupunturista? No Brasil, a acupuntura ela não é reconhecida como profissão. A acupuntura é uma especialidade na área de saúde. Nós temos hoje 8 conselhos de categorias que reconhecem a acupuntura ou como especialidade ou como recurso complementar terapêutico. Essas profissões, dentre elas nós temos a primeira que reconheceu foi a fisioterapia, em 1985, com a resolução COFIT 60. Depois vieram outras categorias, veio a enfermagem, veio a medicina, veio a fonoaudiologia, a psicologia, a terapia ocupacional, até mesmo a última agora a regulamentar como um recurso complementar a educação física. A educação física hoje também tem procedimentos que promovem saúde. Muito bem. E o curso de acupuntura, normalmente, ele passa pelo crivo dos conselhos. Conselho porque o curso é um curso profissionalizante, um curso de 24 meses, com uma carga horária de 1.230 horas, onde, comumente, o primeiro ano é básico, é uma teoria. Né? Essa teoria é uma teoria pesada, porque é uma teoria que tem como objetivo mudar mesmo o paradigma do profissional, porque o profissional de saúde, quando ele se forma, ele sai da faculdade com o perfil cartesiano, né? Ele sai enxergando o indivíduo por parte, né? E já na acupuntura você não vê dessa maneira, né? Porque você tem como base a medicina tradicional chinesa, e a medicina tradicional chinesa ela vê o indivíduo como um todo. Então, o curso, o primeiro ano, teoria. O segundo ano você tem a teoria e tem também a prática, a chamada prática ambulatorial ou estágio, né? Alguns chamam assim também. E no final
o aluno faz uma monografia, apresenta essa monografia e ganha o seu certificado de especialização. Quer dizer, um curso totalmente à parte da fisioterapia, não tem nada a ver... Não tem nada a ver com a medicina nossa aqui, não tem nada a ver com a psicologia, com nada. Entendeu? É um curso que é interessante que você tenha formação na área de saúde, de nível superior, preferencialmente, entendeu? Para você conhecer também... Conhecer o corpo humano. O corpo humano, né? Até porque a acupuntura, você precisa ter noção da anatomia de superfície. Bom, uma pausa e voltamos já com o professor Guimarães. Conforto e lazer nunca combinaram tanto com você. Hotel Recanto das Hortênsias em Passa Quatro, com o melhor da natureza. Confortáveis suítes e apartamentos, comida mineira, pratos regionais. Viaje pela histórica Estrada Real e passeie de Maria Fumaça na Rota dos Bandeirantes. Hotel Recanto das Hortênsias, agora com o melhor centro de convenções da região. Reservas pelo 35-3371-4929. Bom, nessa parte do programa vamos ter uma aula sobre acupuntura com o professor de volta aqui, professor Guimarães. Professor Guimarães, agora uma aula, explica para o nosso telespectador quais são os pontos energéticos do corpo, enfim, o que o senhor achar conveniente. Muito bem. Bom, a acupuntura, nós temos canais energéticos que circulam no organismo, né? Onde esses canais energéticos são classificados como canais energéticos da grande circulação e canais energéticos da pequena circulação. Nós temos também o microsistema. A acupuntura é a utilização da agulha, né? Da agulha que a gente insere em pontos específicos, né? Em canais energéticos que circulam no organismo. Nós temos os canais considerados canais Yin e canais Yang, tá? Canais que ascendem e canais que descendem, né? Canais que sobem e canais que descem. O maior canal energético que nós temos no nosso corpo é o canal energético da bexiga. Impressionante, né? Ele começa aqui, ó, no cantinho aqui, ó, no cantinho do olho aqui, no leito. Vem por aqui, né? Faz um trajeto aqui posterior, se divide em dois, desce e termina aqui, ó, no leito unguial externo, aqui no cantinho da unha do dedinho mindinho. Esse é o maior canal energético que nós temos no corpo humano, é o da bexiga. Nós temos 12 canais energéticos. Nós temos 6 de um lado e 6 do outro. E temos mais 2, que é chamado da pequena circulação. Esses 12 são canais energéticos da grande circulação. Da pequena circulação, ele divide, né, o nosso corpo em 2. Começa aqui embaixo, né, tanto no homem como na mulher, né, e termina aqui na frente. E um outro canal energético também que divide posteriormente, né, o corpo em 2 e que termina próximo a esse outro que começa aqui embaixo, né? É o chamado vaso ou meridiano da concepção e o meridiano governador. Todos esses meridianos têm pontos, né? Como eu citei para vocês, aqui o maior que nós temos é o da bexiga, que são 67 pontos.
Tá? O que tem um número um pouco abaixo é o do estômago, tá? Que começa aqui, ó, no rosto, desce, né? Vem e termina também aqui no pé. Né? Esse tem 45 pontos. Né? Pontos, cada ponto tem a sua especificidade, mas nós temos 6 pontos considerados pontos de comando. São pontos de fundamental importância para você trabalhar o equilíbrio da energia que circula no organismo por intermédio desses pontos. Esses pontos, eles podem ser puncturados por agulhas, e a agulha, nós temos agulha de ouro, agulha de prata, agulha de metal. A agulha comumente, ela é esterilizada, né? Tem a sua validade, né? Ela é individual, ela é colocada em pontos específicos na pele que não adentra a pele mais ou menos, na sua maioria, a penetração gira em torno de 0,4 milímetros, 5. O único ponto que a introdução ela é um pouco mais profunda é um ponto que a gente tem aqui do lado, próximo à articulação do quadril. Essa pode chegar até a 3 centímetros. Fora isso, é superficial. Podemos usar as agulhas, como podemos usar também outros recursos, como por exemplo os tecnológicos que a gente tem hoje, que é a eletricidade, que é o laser. Hoje nós estamos usando muito laser também em pontos de acupuntura, porque tem pessoas que apresentam, vê agulha assim, já tem uma certa resistência, sabe que vai fazer bem, mas já dispara um mecanismo adrenérgico e que altera a sua frequência cardíaca, a sua frequência respiratória. Então, hoje nós estamos usando o laser, estamos usando a eletricidade também, as correntes de baixa frequência. O laser é muito interessante porque ele possibilita ao profissional dosimetrar de maneira adequada a frequência, o tempo, a intensidade, a potência, né? E você não precisa introduzir, furar a pele com laser. Você toca na pele e aquele espectro fototérmico ele adentra e vai desencadear no organismo uma alteração físico-química energética capaz de regular a função de um órgão ou de um sistema. Comumente a gente tem utilizado muito o laser em crianças, em idosos, né? Em pessoas que têm a pele frágil, pacientes diabéticos, pacientes que têm as peles descamativas, que têm feridas, úlceras. O laser, ele, por não ser a gente não introduzir na pele, a gente aproxima e ele adentra, porque é um espectro luminoso, ele não traz nenhuma complicação em termos de intercorrências quanto infecção, cutânea, essas coisas. Professor, o que são esses canais que o senhor falou? Bom, os canais são vias, podemos dizer que são condutos virtuais. Virtuais, você não consegue visualizar, né? Você consegue, com o tempo, o profissional de saúde que faz acupuntura, ele consegue, passando a mão, perceber, né, o aumento de temperatura, a diminuição de temperatura, perceber pontos específicos que são pontos de acupuntura, mas a gente não consegue visualizar como os nervos, como os vasos, como os capilares. São vias virtuais. É como, por exemplo, você está vendo o que está acontecendo agora contigo? Não. Isso é uma energia, na verdade, uma energia, né? O vento, né? Ele mobilizou aqui esse meio e você sentiu, né? É a mesma coisa. O canal, também chamado de meridiano, ele é uma via por onde circula, né, por onde é conduzido a energia, né, que é produzida dentro do organismo ou que é captada pelo organismo.
né, que é produzida por intermédio de alimentos ou produzidas também pelo que o organismo recebe do solo e recebe também do alto. Mas então, em princípio, quando o paciente, né, vamos dizer assim, chega, como é que o profissional avalia o paciente? Através do toque que o senhor falou, para ver, sentir a temperatura? Como é que é feita essa avaliação? A avaliação na acupuntura, ela é feita primeiro olhando o indivíduo. Né? Você olha o indivíduo, você já sabe se ele é um indivíduo que tem características yin ou característica yang. Se ele é mais ou se ele é menos. Só de olhar. Só de olhar. E aí o que você... Nessa inspeção que você faz, você também aí sim vai fazer o diagnóstico energético. Como se faz o diagnóstico energético? Você aferindo o pulso do paciente. Primeira coisa, aferindo o pulso. E no pulso a gente consegue ver como circula a energia. Né? Se ela está em excesso, se ela está em deficiência. Exatamente. Tá? E a gente vê a energia que circula em todos os órgãos. Né? No pulmão, no coração, no intestino delgado, no estômago, na vesícula biliar, no baço, no pâncreas, no rim, no intestino grosso, no intestino delgado, em todos os órgãos e vísceras. Quer dizer, isso através do batimento cardíaco? Não é através do batimento. O batimento, ele é um coadjuvante. Né? A frequência cardíaca, que é o batimento, ele é um coadjuvante. O ritmo também. Mas você tem que ter sensibilidade nos 3 dedos para você sentir o fluxo de energia que por ali circula, a nível superficial ou a nível profundo. Feito isso, você vai na língua do paciente. Tá? Você vai na língua e a língua você tem o que? Você tem a língua, ela é dividida em aquecedor superior, aquecedor médio e aquecedor inferior. Ela é dividida em coração, pulmão, vesícula biliar, baço, pâncreas, estômago e fígado. E você vai no aquecedor inferior. Aquecedor inferior, intestino delgado, intestino grosso, rim e bexiga. Pela língua você localiza. Aí você, na língua, você pode detectar o que? Alterações de coloração. Né? Na própria língua mesmo, você já vê se a pessoa está com uma alteração energética qualquer que ascende, uma alteração energética positiva, que pode ser maléfica, ou se tem uma alteração energética negativa, que também pode ser maléfica, ou pode ser benéfica, vai depender da concentração, né? Da intensidade dessa energia. Ou a energia que a gente chama de yang, que é a energia mais, ou a energia yin, que é a energia menos. A gente precisa ter um equilíbrio entre essa conjugação de energia. Porque nosso corpo é energia. Nós temos essa energia, ela é gerada pelas alterações biológicas que nós temos, alterações físico-químicas e energéticas que surgem internamente. Né? E com isso gera energia, gera um mecanismo para que você possa estar em equilíbrio com o macrocosmo, o equilíbrio com tudo que existe no universo. Tudo que existe no universo tem que existir mesmo. Bactéria, fungos, vírus, tudo isso. Né? Esses elementos, eles existem, eles estão aqui com a gente. As bactérias fazem parte do nosso... Fazem parte da gente, exatamente. Eles convivem com a gente. Agora, a gente tem que estar em equilíbrio. Estando em equilíbrio, esses elementos, eles não podem estar em excesso ou em deficiência. Né? Nós, em equilíbrio, o nosso organismo em equilíbrio energético, né? A gente tem um sistema imunológico adequado para fazer frente a esses elementos que, porventura, possam vir maciçamente, né? ou em deficiência.
Nós precisamos dele por uma questão da biodiversidade. Professor, o paciente quando chega, ele chega com qualquer agravo na saúde, né? Então o profissional já vai saber o que ele tem, vamos dizer assim, qual é o mal que ele está sentindo. Daí que ele vai começar a fazer aquele procedimento de ver o pulso, sentir as energias, para depois então começar a fazer o tratamento, não é isso? Ou o procedimento. O paciente comumente, quando ele chega injurioso, né? Ele chega porque tem um desconforto qualquer, né? Ele chega ou porque ele escutou falar a respeito da acupuntura, ele foi referenciado para a acupuntura, né? E quando ele chega, é feito uma anamnese, né? A gente faz ele lembrar novamente daquilo que aconteceu com ele, que ele pensa que deixou ele com aquela injúria, com aquele desconforto. A gente chama-se isso anamnese. A gente faz uma anamnese, né? A partir da anamnese, nós fazemos o nosso diagnóstico energético, né? O diagnóstico energético consiste em você fazer a inspeção, né? Avaliar pulso, avaliar língua, né? Fazer a palpação e estabelecer as desordens, e estabelecer o desequilíbrio, né? Eu até quase que afirmo que a acupuntura não trata doença. A acupuntura, ela trata o doente. Tem determinadas doenças que não tem cura, né? E você tem que tratar o indivíduo para que ele possa ter qualidade de vida, né? E a acupuntura, ela, como um coadjuvante para essas doenças que não têm cura, ela é um recurso terapêutico de extrema relevância. Quais são as doenças que não têm cura? Nós temos as doenças malignas, né? Você, por exemplo, doente renal crônico, né? Doente que tem uma alteração hepática no fígado. Doente renal crônico é aquele que vai precisar de um transplante? Mesmo que precise de um transplante, ele não vai ter cura, né? Ele vai ser transplantado, ele vai ter qualidade de vida, mas ele vai. E aí, veja bem, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma disfunção musculoarticular, ele vai ter uma dinamia, ele vai ser uma pessoa dinâmica, né? Ele vai ter problemas psicológicos, ele vai ter problemas relacionados ao meio, né? E a acupuntura, né? Ele, paciente, tem aquele problema, tem a sua neoplasia maligna, tem o seu câncer, né? Que vai evoluir de uma maneira lenta ou não, vai depender do tipo de tratamento que está ali sendo disponibilizado para ele, seja um tratamento medicamentoso ou um tratamento mesmo com acupuntura. E aí, o que vai acontecer com o indivíduo? A acupuntura vai melhorar a autoestima dele. A acupuntura vai fazer com que o fluxo de energia não fique estagnado num ponto, né? Ela vai fluir de uma maneira a buscar normalizar a função do sistema, e com isso ele passa a ter qualidade de vida, né? Toda doença incurável, ela tem tratamento, e toda doença incurável, a acupuntura é um coadjuvante de extrema relevância. Por quê? Porque melhora a autoestima do paciente. O paciente com a autoestima lá em cima, ele tem uma doença, mas ele não se sente doente. Esse é um dos objetivos que a gente tem quando a gente aplica a acupuntura naquele paciente que, infelizmente, até a data presente não se descobriu uma terapêutica para curar. E as neoplasias, por exemplo, os cânceres, né? Quando é numa fase inicial, você tem às vezes até procedimentos que pode agir como um elemento bacteriostático, bactericida, vamos estancar isso. Mas de qualquer maneira, se estancou, se impediu a evolução, a autoestima desse paciente fica prejudicada. E a acupuntura, né,
na saúde mental, na melhoria da autoestima do paciente, volto a repetir, de extrema relevância. Porque ela trata da energia da pessoa. Ela melhora a circulação de energia em todos os órgãos, em todas as vísceras, na parte interna e externa. E ainda mais, regula a função do sistema nervoso neurovegetativo, que é o sistema que mantém um equilíbrio nosso entre a função de órgãos e vísceras. Quer dizer, a acupuntura, normalmente a pessoa pensa em acupuntura quando está com dor na coluna, com dor muscular, mas não é só isso, né? É muito mais do que isso. A acupuntura, normalmente o que acontece é isso mesmo, né? A pessoa chega para procurar um tratamento com acupuntura porque está com dor. E aí sai dali maravilhado, né? Porque botou as agulhinhas, tem pontos específicos. Nós temos pontos aqui no pé, né? Que quando você coloca a agulha, dispara a liberação de um determinado biohormônio produzido pelo organismo, né? Chamadas encefalinas, que libera essa substância, que é uma substância altamente analgésica, né? Que guarda similaridade com a morfina, que a dor desaparece. Né? Aumenta o estado de vigília do indivíduo, ele sai dali achando que está curado. Né? Para a dor não tem coisa melhor. Isso na primeira sessão? No primeiro atendimento. Um profissional de acupuntura que utiliza somente a acupuntura para analgesia, ele sabe muito bem que ele não está tratando doença, ele está minimizando o quadro álgico, né? Mas para promover saúde não é só aliviar dor. A acupuntura alivia dor. Se você tem uma dor muscular, uma dor articular, tem um problema de joelho, um problema de coluna, você procura um acupunturista, tu sai de lá sem dor. Mas não é só isso. Você precisa normalizar a energia que circula no organismo. Porque às vezes você tem uma dor numa articulação, mas o problema não é da articulação. O problema é de uma víscera, é do estômago, que não está funcionando bem, entendeu? É do fígado, né? A musculatura está fraca, às vezes o problema é do fígado. Então você tira aquela dor, ótimo, mas vamos normalizar a energia, a energia que circula naquele órgão que comanda o músculo ou a articulação. Por exemplo, o osso, né? Se você tem um problema qualquer renal, você vai ter um problema qualquer no osso. O doente renal crônico, ele tem um problema de osso, ele tem uma desmineralização óssea. Então, se você melhora não a função do órgão, porque às vezes você até tirou o órgão, ele tem que estar fazendo hemodiálise, mas se você melhora a função da energia que circula naquele canal, no canal específico para o órgão rim, automaticamente a função do osso, a função de sustentação, né, a osteogênese vai ficar facilitada. Voltando já com o professor Guimarães. Conforto e lazer nunca combinaram tanto com você. Hotel Recanto das Hortênsias em Passa Quatro, com o melhor da natureza. Confortáveis suítes e apartamentos, comida mineira, pratos regionais. Viaje pela histórica Estrada Real e passeie de Maria Fumaça na Rota dos Bandeirantes. Hotel Recanto das Hortênsias, agora com o melhor centro de convenções da região. Reservas pelo 35-3371-4929. Voltando com o professor Guimarães, que está dando um show de aula para o nosso telespectador. Professor, e a famosa dor lombar, né? Como é que a acupuntura atua nessa parte?
Minha gente, a dor lombar é uma dor que surge na região paravertebral lombar. Agora, essa dor, ela pode ser realmente apenas na região lombar, proveniente de um desarranjo qualquer aqui muscular, como também um desarranjo articular. Um desarranjo articular trazendo como uma injúria, trazendo como consequência um problema ligado ao disco. Né? E aí, esse disco pode comprimir o nervo, né? Trazendo esse desconforto. Mas a dor na região lombar, para a pessoa que faz acupuntura, para o acupunturista, é fácil sanar. Né? Coloca-se agulha no trajeto do meridiano, né? Que envolve a região. Coloca-se agulha à distância, porque o meridiano ele circula também à distância, a dor desaparece. Muito bem. Se a dor é apenas por um desconforto ou um desarranjo músculo-articular, desaparece a dor, o próprio organismo ajusta o músculo, ajusta a articulação e o paciente fica curado. Mas se é uma alteração qualquer de disco, né? E o disco é uma estrutura que fica entre as vértebras, se esse disco ele escorrega para um lado ou para o outro, para frente ou para trás, e comprime um nervo, aí o tratamento de acupuntura age como um coadjuvante, porque há necessidade de se ajustar esse disco no seu habitat, quer dizer, colocar esse disco entre as vértebras, ou entre a vértebra que propiciou o escorregamento desse disco. E o tratamento da acupuntura alivia a dor, mas o ajustamento vertebral se faz necessário por manobras de estiramento, por manobras de mobilização nesta região. Mas é através da fisioterapia que vai fazer? Através da fisioterapia, através da própria quiropraxia, da osteopatia. O fisioterapeuta hoje, ele sai graduado já em procedimentos manipulatórios, que pode, em muito, ajudar a ajustar esse corpo vertebral, esse disco, né, no seu habitat. Muito bem, mas nós temos também, para potencializar a ação da acupuntura como analgésico, né, como um elemento normalizador do fluxo energético, nós temos a aurícula, né? Nós temos a mão, nós temos pés, nós temos o su e o joque, né? Nós podemos também utilizar procedimentos na mão para potencializar a ação da acupuntura naquela região, ou o pavilhão auricular, onde nós colocamos também o pavilhão auricular, ele tem pontos específicos aqui próprios para normalizar a função de órgão e o sistema, né? Muito bem, então nós temos o pavilhão auricular, onde nós podemos colocar agulha ou então semente, né? Ou laser, né? Por exemplo, a região lombar aqui está representada, ou melhor, nós temos aqui uma área altamente consensual, uma área sensitiva que está a esse nível. Você, por intermédio da dígito-pressão ou da pressão com a própria pinça mesmo, você pode detectar qual a região específica aqui, o ponto específico, né? Ou então você excursionando, né? Apalpando, né? Com o seu dedo, você pode fazer um diagnóstico pontual do nível da lesão lá na região lombar. E assim também serve para qualquer outra região, para cervical, para torácica, para membros superiores, para pé, para mão.
Comumente, o pavilhão auricular ele tem a face anterior e a face posterior. A face anterior é mais usada como uma via sensitiva, uma via para você poder estimular e melhorar a função sensitiva do órgão ou do sistema. E a parte posterior é mais utilizada para normalizar a função motora, a motricidade. Quer dizer, o profissional, ele que vai decidir qual o melhor tratamento, vamos dizer assim. Qual o recurso que ele vai qual utilizar? Qual recurso que ele vai utilizar. Ou através da orelha, não? Ele pode utilizar apenas o pavilhão auricular, né, fazer a auriculoterapia para melhorar a dor ali, ou ele pode utilizar a grande circulação para estar ali à distância, normalizar a função do órgão e do sistema, e com a aurícula ele também colocar pontos e utilizar a aurícula, né, o pavilhão auricular, como um coadjuvante. Coadjuvante, como um elemento para potencializar ainda mais aquele procedimento que foi executado naquela região específica. Professor, o senhor falou em sementinha. Como é essa sementinha? Bom, a sementinha normalmente ela é utilizada no pavilhão auricular, em pontos específicos. Essa semente, comumente nós utilizamos a mostarda ou a couça, né? A sementinha, ela pode estar numa placa ou ela pode estar num vidro e você cortar o esparadrapo e colocar. A sementinha, está aqui a mostardinha, né? Você vai no ponto específico, por exemplo, no caso aqui da região lombar, eu venho aqui e coloco a sementinha. Eu faço primeiro o diagnóstico, para saber aonde é que está a injúria refletindo nessa região. Então eu fiz a compressão aqui, encontrei um ponto altamente sensível. Eu venho e coloco a sementinha na região. Quer dizer, para dor lombar, nessa região. É nessa região. Bom, então para a dor lombar, o profissional já sabe que é nesta região. É nesta região. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer um diagnóstico pontual aqui. Ele vai excursionar o dedo dele para saber onde é que é mais sensível, ou a pressão, né, com a própria pinça. Encontrando o ponto, o que ele faz? Ele coloca a sementinha. A mostarda, normalmente, como é que ela vai agir aqui? Ela vai gerar aqui na região um diferencial de potencial. Ela vai despreender o princípio ativo que é próprio dela, que é o princípio ativo analgésico, anti-inflamatório e antiflogístico, quer dizer, é um princípio ativo que leva a pessoa a sentir bem-estar, a sentir que a dor desapareceu. Se a dor não desaparecer completamente, pelo menos ela fica atenuada. Mas isso é na hora? Isso é na hora. Na hora? Isso é na hora. É imediato, colocou a sementinha, dá um alívio. Isso é na hora. O pavilhão auricular é um coadjuvante interessante para quem faz a acupuntura. Não basta só fazer a acupuntura na orelha, né? O interessante é que você também normalize a função na grande circulação. Aqui, comumente, nós utilizamos, eu especificamente utilizo como um coadjuvante, que pode ser também agulha, tá? Nós podemos também colocar agulha. A agulha que você coloca ali, você pode também, claro que abre um outro pacotinho, coloca a agulha, né? A agulha fica protegida pelo pulsor e você vai na região e coloca a agulhinha, né? E quanto tempo fica? Normalmente 20 minutos, 20 de 20 a 30 minutos. Pode até tirar antes. Você percebeu que começou a ficar vermelho o local, hiperemiado, você já pode tirar fora. Tira fora e despreza no Descarpac, que é um coletor de agulhas. E aí a pessoa já sai. A pessoa sai muito bem. A pessoa sai muito bem. A pessoa sai
Uma coisa eu lhe garanto, ela sai achando que está curada. Achando que está curado. Mas que... isso é um tratamento. Não é só. E outra coisa, às vezes o tratamento é ad eterno. No caso daquelas doenças. Das doenças crônicas, das doenças degenerativas, seja de ossos, de músculos. Entendeu? O tratamento é ad eterno. O tratamento não precisa necessariamente ser toda semana, pode ser de 15 em 15 dias, uma vez por mês, mas tem que ir lá para equilibrar o organismo em termos energéticos. Quer dizer, o paciente, quando chega aqui, como o senhor falou, ele já vem indicado de um profissional. Ele não pode tomar a liberdade de chegar aqui, não, vamos tratar com a acupuntura. O senhor aceita isso ou é encaminhado por um outro profissional? O paciente, ele pode chegar aqui ou ele pode chegar por demanda espontânea, ele entendeu que precisa fazer acupuntura, demanda espontânea, ou ele pode ser referenciado. Chegando aqui, ele é examinado, se ele chega por demanda espontânea, ele é examinado, é feito o diagnóstico energético, se ele chega referenciado, ele é examinado, é feito o diagnóstico energético. Se por um acaso houver necessidade de um parecer de um outro colega, de uma especialidade, esse paciente é encaminhado para um parecer ou até para um tratamento coadjuvante. Então, necessariamente, ele não precisa vir referenciado, indicado. Ele pode vir, ele tem que ir para a acupuntura, procurar um profissional da saúde que faça acupuntura legalizado, que seja um fisioterapeuta, que seja um médico, seja um biomédico, seja um fonoaudiólogo, seja um terapeuta ocupacional, seja um psicólogo, mas que tenha, que seja um nutricionista, um farmacêutico, mas que tenha a especialidade, que tenha, pelo menos, cursado a acupuntura numa instituição de ensino superior regulamentada no país, ou então um curso, uma instituição de cursos livres, regulamentado pelos conselhos de categoria, tá? Com um projeto pedagógico aprovado, com no mínimo 1.200 horas de ensinamento. Bom, ficamos por aqui, esperamos que você tenha gostado do programa e devo dizer ao professor, nada mais, nada menos, porque você é show. Muito obrigado, boa noite. Agradecido, Alexandre. Tem uma próxima oportunidade.